Se você clicou neste vídeo aqui, é o seguinte, eu só quero ver o que a imprensa vai falar da derrota do Palmeiras, porque quando esse time ganha, fica insuportável, cara, esses caras elogiando o Abel, elogiando o Endrick, eles puxam muito o saco do Palmeiras. Só quero ver agora, com a vitória do Santos, o que eles vão falar, galera. Deixa o like aí se o seu propósito é esse também, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Vamos rir da porcada, o Palmeiras perdeu, é isso aí. Cadê o time imbatível do Abel Ferreira, hein? Perdeu. Vamos lá! As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Simbora. Um aspecto do jogo de hoje de forma um pouco diferente da do Breiler. Eu não vi no Palmeiras a falta de entrega do ponto de vista do compromisso com o jogo que, por exemplo, ficou clara na primeira partida contra o Água Santa na temporada passada. Depois confirmado, né, esse ponto, esse defeito do Palmeiras naquela noite pelos próprios jogadores, com frases do tipo não fomos o Palmeiras, não tratamos o jogo da maneira que deveria ser tratado. Eu não acho que o Palmeiras fez isso hoje. Eu acho que o destaque da noite é a forma como o Santos competiu. E, óbvio, não dá nunca pra gente falar sobre um jogo de futebol. Ah, tinha esquecido. Parabéns, cara, ao Santos, que fez um bom jogo. Me desculpe, torcedor santista, parabéns pra vocês aí. Belo jogo do Santos. Se concentrando apenas em um time, né, o que uma equipe deixa de fazer, em muitas ocasiões, tem muito a ver com o que a outra equipe fez. E as coisas são relacionadas assim até do ponto de vista estratégico. A impressão que eu tive em relação ao Palmeiras, primeiro, foi de um comportamento respeitoso demais ao Santos, do ponto de vista defensivo. No intervalo do jogo, na transmissão dos nossos companheiros da TV Record, o Rafael Veiga chegou, assim, é uma coisa que não acontece sempre. É um jogador do Palmeiras fazendo uma colocação crítica à forma como o time se comportou em campo. Ele disse, a meu ver, estamos com a linha baixa demais. Então isso revela ou uma determinação da comissão técnica aplicada em campo pelos jogadores, ou aquilo que às vezes os treinadores dizem, não adianta ficar gritando do lado de fora do campo, porque os jogadores ouvem, compreendem, mas o jogo adquire uma dinâmica que é diferente daquela, porque a outra equipe empurra. Eu nem achei que o Santos empurrou tanto o Palmeiras hoje. A minha impressão foi que o Palmeiras foi, de fato, defensivo demais numa situação de respeito à Vila, de respeito ao ambiente, de evitar que houvesse hoje em Santos um resultado que determinasse muita coisa para a partida de volta. E, de fato, não houve. Mas é uma vantagem que, num clássico, numa decisão de campeonato, é preciso respeitar sempre. Agora, o Santos, para mim, é o destaque. O Santos foi, na primeira partida da decisão do campeonato, a equipe que foi durante todo o Paulistão desse ano. Um time que deixa o seu torcedor satisfeito pela maneira como trata as partidas. O Santos é um time sério. E por que isso é importante? Porque na volta da decisão, o Palmeiras pode fazer o resultado no Allianz Parque. Eu acho que não faltam condições para o Palmeiras fazer isso, já que a diferença técnica entre esses dois times ela é bastante clara. E o Santos pode não ser campeão estadual. Mas o torcedor do Santos, em relação ao que aconteceu no ano passado, o rebaixamento inédito, principalmente pela maneira como o Santos foi rebaixado, deveria, entre aspas, estar deprimido até agora. E eu não acho que esse torcedor está deprimido com o que ele viu do time dele até esse momento na temporada, em especial no campeonato estadual, em que o Santos ganha do Palmeiras, o que ninguém tinha feito no Paulistão 2024. Desculpe te interromper rapidamente. 20 jogos de invencibilidade. Exato. A última derrota do Palmeiras foi no Brasileirão para o Flamengo. Não é pouca coisa. E não foi um resultado circunstancial. O Santos correu risco, porque o Santos se defendeu com 4 jogadores atrás contra um ataque que pode ter um 5º jogador chegando. Talvez o posicionamento e as tarefas defensivas do Veiga, que muitas vezes é esse jogador, tenham atrapalhado uma estratégia ofensiva do Palmeiras, que talvez não tenha tido tanta força quanto a gente imaginava que teria. Mas esse sistema, com o Carille e os jogadores do Santos compreendendo bem aquilo que o treinador pede desde o início do campeonato, é o sistema que torna o Santos mais forte, mais perigoso, sem ser um time brilhante, mas trabalha demais, é muito sério, não desiste de partidas e hoje tratou o jogo, independentemente do seu adversário e do seu poder técnico e de ser quem é,
títulos em sequência, etc., como uma equipe que o Santos poderia bater na sua casa, e aconteceu com méritos. Os jogadores do Santos que compõem esse grupo e essa comissão técnica têm um motivo para estar orgulhosos, independentemente do que vai acontecer ao final do segundo jogo, que é restaurar, principalmente depois de hoje, um sentimento do santista de ser bem representado pelo seu time. Eu acho que o santista mais racional não sente isso há muito tempo. Antes de tocar a bola aqui para o Gustavo Zupac, queria destacar 2 detalhes, ou 2 assuntos da fala do André. Um deles, a intensidade do Santos, que não foi só hoje, contra o Red Bull Bragantino também, assim, uma entrega na marcação, uma intensidade, uma superioridade em cima de um time do Red Bull Bragantino, que é um time também muito forte e que foi muito inferior ao Santos. Então isso acho que a gente tem que destacar. Vamos falar ainda muito do Fábio Carille, que pode ser tetracampeão paulista. E o outro detalhe, quando você citou o Rafael Veiga. Vamos falar muito do Rafael Veiga, porque já percebo uma comunidade palmeirense preocupada ou talvez corneteira, não sei se corneteira demais, mas criticando a atuação não só do time, que foi muito aquém do que todo mundo conhece e de que o palmeirense sabe que o time pode fazer, mas individualmente o Rafael Veiga apagadíssimo hoje. Ai, que triste, não é este aí que vocês falam, alguns de vocês falam que é melhor que o Arrascaeta? Ué, o que tá acontecendo? Galera, é por isso que eu quero fazer este vídeo aqui, cara. Porque ontem o Flamengo venceu por 3-0 o Nova Iguaçu e eles não elogiaram o Flamengo. Eles falaram o seguinte, que a final tinha que ser Flamengo e Botafogo, Flamengo e Vasco. Eles desmereceram a vitória do Flamengo. É por isso que eu tô fazendo aqui, porque eles só puxam o saco do Palmeiras. Não é, Zupac? Boa noite mais uma vez. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Acho que se fosse só hoje, a corneta soaria menos. Acho que o olhar sobre o desempenho do Veiga e sobre o desempenho do Palmeiras, ele pode ser estendido para a semana. O Veiga já não vinha muito bem antes até da parada para a data FIFA. Mas a semana do Palmeiras, em termos de rendimento, ela foi decepcionante para o torcedor, né? O Palmeiras contra o Novo Horizontino fez um gol na faixa inicial do segundo tempo e controlou o jogo a partir daí. Mas até então era o Palmeiras que estava sofrendo contra o Novo Horizontino. E hoje sofreu de novo contra o Santos. E hoje, assim, no segundo tempo, depois do gol sofrido, Palmeiras, e depois das trocas que o Abel fez, o Palmeiras passou a ter um volume ofensivo muito grande. Criou muita chance, empilhou a finalização. João Paulo salvou, poderia até ter empatado o jogo. Mas isso depois do minuto 70, sei lá, durante 70 minutos do jogo, o Palmeiras teve dificuldade para impor o seu volume de jogo contra a equipe do Santos. Eu acho que esse olhar é um olhar de preocupação para o rendimento atual do Palmeiras. Você toca num ponto, quando você fala da intensidade do Santos e traz a comparação com o jogo do Bragantino, que é interessante. E o Fábio Carille falou até isso na coletiva pós-classificação contra o Bragantino. Porque esses dois times que o Palmeiras bateu, o Red Bull Bragantino e o Palmeiras, são equipes que têm uma vantagem muito grande em relação ao Santos, que é o tempo de trabalho dos seus técnicos, né? E o elenco formado, né? O Caixinha tem um ano, mas o Bragantino tem um elenco por mais tempo. E o Abel tem um trabalho totalmente estabelecido. E são duas equipes, essas que o Santos enfrentou e que você citou, elas são equipes intensas, por definição. E o Carille falou, assim, ele foi perguntado depois da vitória sobre o Bragantino, falou: como aconteceu tão rápido esse encaixe? Mais ou menos foi essa a pergunta, né? É um time novo, né, do Santos. E ele falou, olha, nosso time é novo, então no começo do campeonato eu falei com os jogadores, nós não vamos ter o tempo a nosso favor. Nós não vamos ter o entrosamento a nosso favor. A gente vai ter que ganhar de alguma outra forma. Então, a gente vai competir. Um time para ganhar do Santos vai ter que competir muito, porque a gente, como tem o tempo jogando contra, é um time novo, um trabalho novo, uma diretoria nova, a gente vai compensar na competição. E de fato o que a gente viu hoje foi isso. A gente viu Gil e Joaquim de novo jogando muito bem, a gente viu Schmidt e Pituca de novo jogando muito bem, e aí eu acho que o Carille foi inteligente na leitura da característica do time dele e da fragilidade mostrada pelo Palmeiras. Certo. De novo voltando para quinta-feira? Palmeiras e Novo Horizontino? Sim. Quinta-feira. Quinta-feira. O Santos teve um dia mais. Palmeiras. Quinta-feira, o Santos foi quarta e o Palmeiras foi quinta contra o Novo Horizontino. Primeiro tempo, o Palmeiras sangrou contra o Novo Horizontino, poderia ter perdido ali o primeiro tempo do jogo. Por onde o Novo Horizontino achou espaço? Pelo lado direito da defesa do Palmeiras. No espaço entre o Mike avançando muito e o Marcos Rocha com dificuldade para marcar sozinho. Por ali o Heverson, por ali o Rômulo, criaram problemas para o Palmeiras.
Por onde o Santos machucou o Palmeiras? Por ali também. Porque é o lado forte do desafogo, o Guilherme é o velocista, o Otero não é um cara para correr o campo inteiro, o Guilherme é, então aproveitando o que o Santos tinha de virtude no lado forte para a velocidade e aproveitando o lado mais vulnerável na velocidade do Palmeiras. E por ali, no primeiro tempo, o Santos criou chances, o Guilherme não conseguiu, e no segundo tempo, por ali, no embate contra o Marcos Rocha, ele levou tranquilo, foi para a linha de fundo, fez o cruzamento e o Otero foi muito bem para marcar de cabeça. Então, o Santos competiu mais do que o Palmeiras e o Santos, o Fábio Carille, teve uma leitura inteligente do jogo. Então, o desempenho do Palmeiras foi aquém durante 70 minutos? Foi. Mas o jogo de hoje acho que foi mais sobre o Santos do que sobre o Palmeiras. A vitória maiúscula do Santos, que deixa a final aberta. O temor do santista era que o Palmeiras hoje vencesse o jogo e praticamente encaminhasse o título. Não aconteceu. O Santos leva o jogo para o domingo que vem aqui no Allianz Parque, com a final abertíssima e com possibilidade de aqui em São Paulo. Não sei se é a tendência, diria que não é a tendência, mas é muito possível que aqui em São Paulo o Santos, mais uma vez, seja um time competitivo e leve o título para casa. Zupac, e até concordo plenamente com você sobre ser um jogo, sobre uma vitória do Santos, uma vitória autoral, mas até nesse ponto de discordância com o André, eu senti falta do Palmeiras, depois do jogo, depois do que foi o primeiro tempo, igualar nessa intensidade. E alguns pontos... Não melhorou no segundo tempo o Palmeiras, até com as substituições? Levemente. Rômulo... Depois das trocas, sim. Vanderlan... Rômulo não. Lázaro, desculpa. Lázaro. Rômulo ainda está chegando. O Lázaro, Rony e Vanderlan. E Rony, exatamente. Ali o Palmeiras passou a criar muito. Houve uma melhora, o Palmeiras finalizou, o João Paulo salvou 2 vezes, mas o ponto para mim é, a gente está acostumado a ver esse time do Palmeiras nos seus grandes jogos, uma intensidade muito alta e até quando o jogo não flui bem. Sim. Quando o Veiga não participa, quando o adversário ataca. E até a intensidade que eu digo não é o jogador entrar sem vontade, entrar sem mobilização, mas de conseguir ter meios e argumentos para negociar essa intensidade. E ali o que faltou para mim? O Aníbal Moreno, que é um jogador que a gente sempre destacou na campanha, um jogador que o Abel definiu como um grande caçador, hoje caçou pouco. Estava muitas vezes vendido no meio-campo, porque eram 2 jogadores, era Pituca e João Schmidt ganhando todos os duelos. Faltou mais dos laterais do Palmeiras, dos alas, joga com 3 zagueiros, pressupõe-se que vai ter espaço. E Piquerez e Mike sempre são muito ativos no ataque. Participaram muito pouco. Então, nessas fases do jogo, tanto na fase defensiva quanto na ofensiva, eu senti falta de um Palmeiras dos grandes jogos. Mas nem sempre acontece, porque é um time que está acostumado a sempre chegar. Um time que disputa várias decisões ano após ano. E é normal o jogador não conseguir segurar esse nível de intensidade, de competitividade em todos os jogos. Então, no caso do Palmeiras, é mais do que compreensível, até pelo que aconteceu nos outros anos de Campeonato Paulista. O Palmeiras confia muito no Allianz Parque. Palmeiras, há uma mobilização interna no clube para fazer sempre a melhor campanha e ter o estádio e a torcida a seu favor. Então é natural que hoje no vestiário, imagino que não há um clima de abatimento, um clima de velório do Palmeiras por ter perdido, chateação, claro, mas a confiança de que a história no Allianz Parque será diferente. Mas até como lição para outros jogos, para outras bomboneiras, como foi no ano passado, em que eu também senti falta desse Palmeiras no seu máximo da intensidade, para que o Palmeiras, ao longo do ano, dos desafios que vai ter, também consiga, de alguma maneira, contra adversários como o Santos, totalmente comprometidos na marcação, em recomposição, consiga negociar isso mesmo num dia mais apagado tecnicamente dos seus principais jogadores. Certamente você já deve ter ouvido esta música em algum lugar. Chupa Palmeiras! Cara, eu queria terminar o vídeo assim porque é muito bom ver a imprensa triste. Vocês viram, cara, o programa de hoje tá parecendo um velório. Não que eles torçam para o Palmeiras, não é isso. Mas, cara, eles gostam de pegar no pé do Flamengo e gostam de puxar o saco do Palmeiras. Então, olha só a tristeza que tá o programa de hoje, né? Você percebeu isso? Eu percebi. Os comentários mais sérios, ninguém fazendo brincadeirinha, ninguém puxando o saco do Abel, ninguém puxando o saco do Hendrick. Que beleza, hein?
Cara, que beleza. Parabéns, Santos. Tomara que você consiga erguer a taça aí do Campeonato Paulista. Muito bem, dito isso, se você é da minha tropa, deixa o like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Saudações! Fui!